Meu Brasil, vamos lá, vamos para o vídeo dos jogadores subestimados deste próximo draft 2026 da NFL. Lembrando, claro, que tem a contrapartida, tem os jogadores superestimados. Os superestimados já estão disponíveis para os membros aqui do canal. Custa só R$ 8 por mês, você tem acesso ao dobro, ao triplo do conteúdo. E nessa época de off-season é ainda melhor. Esse vídeo dos superestimados vai ao ar também aberto na semana do draft. Mas se você quiser assistir agora já, dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado, que tem todos os vídeos exclusivos de membros e vale bastante a pena, né? R$ 8. Que streaming que é R$ 8, meu Brasil? Pois é, Like Plus é. Vamos aos subestimados. A classe, vamos começar com a classe como um todo, ela é subestimada. Eu acho que essa classe é subestimada. Por quê? Falei muito já sobre o assunto. Não tem quarterback que presta para além do Fernando Mendonça e potencialmente Ty Simpson, como prospecto. Pode ser que um Drew Waller da vida dê certo, um Cole Payton, sei lá. Mas como prospecto não tem. E aí, queira ou não, parece que a classe é um lixo. Ah, não tem quarterback bom, então que se dane. Não é bem assim. Ah, mas pô, os caras que são bons quando tem paga é safety, linebacker, guard. Mas são posições também do jogo, né? Então assim, para começar a conversa, a classe é subestimada. Essa classe não é ruim. Não é ruim. Ela não é uma classe com Ja'Marr Chase, com Myles Garrett, mas pô, olha a classe de Edge. O que vai sair de apreciador de passe na primeira rodada é sacanagem. Eles são perfeitos? Não, mas eles são prospectos. Eles precisam ser lapidados. Não é todo mundo que chega perfeito na NFL. Wide receiver. Jeremiah Smith vem ano que vem só. Ja'Marr Chase não tem um cara nesse nível. Tudo bem, mas você tem um Makai Lemon, você tem um Jordan Tyson que se ficar saudável pode ser um bom valor. Você tem o Cornell Tate, que é um excelente corredor de rotas. Também não dá para ter tudo. Então, tá tudo bem. A classe é subestimada. Vamos começar então. São 7 jogadores subestimados. O superestimado já está para os membros. E na semana do draft a gente vai falar sobre eles também. Primeiro, subestimado, Fernando Mendonça. O Fernando Mendonça é um quarterback que é um prospecto também top 5 desse draft. O Fernando Mendonça tem uma projeção, para mim, de ser um quarterback acima da média. Consigo ver o Fernando Mendonça pro bowler na NFL? Consigo. O Fernando Mendonça tem o protótipo físico que você quer de um quarterback. Inclusive ele ganhou massa magra pro Pro Day. O Fernando Mendonça é um quarterback muito inteligente. O Fernando Mendonça é um quarterback muito competitivo. Ele colocou a Indiana no mapa do college football. Ele venceu o Heisman. Ele ateou fogo nos playoffs. E ele não é nada pipoqueiro. Muito pelo contrário. Então assim, o que você quer de um quarterback de primeira rodada? Você quer um quarterback que te dá uma oportunidade um dia de ser campeão. Significa que o Mendonça é perfeito? Não. Mas eu vi algumas comparações no todo, nos Estados Unidos, aqui também. Por exemplo, com o Jared Goff. Cara, o Fernando Mendonça chega na NFL melhor que o Jared Goff, como prospecto. Vi uma comparação também com o jogo do Kirk Cousins. Eu não concordo, honestamente. Eu acho que o Fernando Mendonça tem bem mais mobilidade com o Kirk Cousins. Mas muito mais mobilidade que o Kirk Cousins. Então, assim, a comparação que eu fiz, quando eu fiz o vídeo do Mendonça, seria o Joe Flacco do auge, 2012, com o Jared Goff, em relação à precisão, em relação, às vezes, ao trabalho de pocket para o bem e para o mal. O Joe Flacco ganhou o Super Bowl. O Jared Goff já chegou no Super Bowl. Então, eu vejo muito o Fernando Mendonça ser tratado como água de salsicha. Como algo sem gosto, lá que tem uma cor, uma coloração e tá aí. Eu não acho que é por aí. Eu acho que ele tem tudo para ser um bom quarterback na NFL. Segundo subestimado, Makai Lemon. Porque a tendência é que ele seja mais um slot receiver na liga, etc., por conta do tamanho e tudo mais. O Makai Lemon, se ele fosse um pouquinho maior, tanto de tamanho de braço para o alcance como a altura, ele teria tudo para ser o wide receiver 1 dessa classe. Mas, queira ou não, essa limitação tática, vamos dizer assim, acaba derrubando um pouco o Makai Lemon. Agora, em tudo que lhe compete, correr rota, ser competitivo, vontade de bloquear, jardas após a recepção no tráfego, no meio do campo, controle de corpo na sideline, mãos seguras, tudo isso ele faz muito bem. Para mim, ele é o wide receiver 2 dessa classe. Eu sou mais ele que o Jordan Tyson. Mas o tamanho faz com que ele seja um pouco subestimado. 3, e até entendo que seja subestimado o 3. Jermod McCoy, cornerback de Tennessee, porque não tem tape dele de 2025. Ele machucou em janeiro de 24. O tape dele é de 24 na prática, então não é uma larguíssima experiência, minha nossa, como ele jogou. E para não parecer hipócrita, vocês sabem que quarterback com menos de 20 jogos, 25, eu sou contra.
Cornerback eu não tenho tanto problema assim. Cornerback acho que é bem mais grave a situação por conta da preparação do jogo, dele ser o comandante das tropas, pipopopó. O McCoy, se tivesse jogado na temporada de 25, poderia ser o cornerback 1. Fisicamente, tamanho de braço, altura, sou mais ele do que o Mansour Delane, de LSU. Mas o McCoy não jogou no ano passado. Por que ele não jogou? Porque ele sofreu uma lesão em janeiro de 2025 no joelho e ele não jogou por conta dessa lesão. Normalmente, a LCA, quando você machuca, são 9 meses de recuperação. Ele não jogou na temporada passada. A boa notícia é que ele testou no Pro Day, né, que são os testes privados que as universidades fazem para os olheiros darem uma olhada nos atletas daquela universidade antes do draft, e ele correu o tiro de 40 jardas, está tudo certo. Em jogo, vai ser a mesma coisa de 24? Não sei, mas é um bom cornerback no mano a mano, em zona. Se tivesse jogado no passado, quem sabe poderia ser o cornerback 1 da classe, mas para mim é o 2. Para mim está isolado como 2. Quarto nome, Anthony Hill Jr., de Texas. Ele também entendo ser subestimado, tem gente que considera ele um prospecto de terceira rodada. Não acho que é um prospecto top 25 e tal, mas eu super entenderia ele ser escolhido no final da primeira rodada, tá? Passa longe de ser um linebacker como o Sonny Styles, mas é um jogador que é muito útil no pass rush, são 17 sacks na carreira. É um jogador que tem noções de cobertura ao passe, é sim linebacker missile mais do que deveria, mas eu gosto do trabalho dele como um todo. Eu acho que se ele tiver apoio, não dá para depender dele sozinho, ele não vai ser um patrulheiro do campo inteiro, do meio do campo inteiro. Mas ele tem sua versatilidade e ele tem ferramentas para ter impacto na NFL, tá? Honestamente. É o meu linebacker 2, eu acho que eu sou um dos poucos que coloca ele como linebacker 2, o Anthony Hill Jr. de Texas, e eu acho que pode ser um jogador interessante para a NFL. A parte mental precisa evoluir e tudo mais, mas ouro nele. Quinto nome subestimado, Omar Cooper Jr. de Indiana. Talvez um cara mais de slot? Talvez, mas teve mais de 10 touchdowns em Indiana na temporada passada, a produção esteve lá, muito seguro como recebedor. Ele não tende a ser uma estrela na NFL, mas eu acho que ele vai ser um titular sólido, um wide receiver número 2 muito bom. Perfil totalmente diferente, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tipo o T. Higgins é um wide receiver 2 muito bom? Faz sentido? Eu acho que o Omar Cooper tende a ser o melhor amigo do quarterback muitas vezes, como ele foi várias vezes com o Fernando Mendonça. Acho que é um wide receiver de primeira rodada e prefiro ele, embora seja menos plástico talvez, do que o Casey Concepcion de Texas A&M. Porque o Omar Cooper é um cara mais seguro no meio do campo, um cara que acho que tem menos medo do contato, me parece, vendo o tape dele. É um wide receiver bom, é um wide receiver de primeira rodada. Para terminar, cornerback Chris Johnson, não é o Chris Johnson running back dos Titans, lembra aquele que chegou a 2.000 jardas, CJ2K? De San Diego State. 4 interceptações na carreira, foi second team All-American, é um cara que não tem nenhum medo de taclear no jogo terrestre e eu gosto quando eu vejo cornerbacks com essa atitude, mas velocidade final deixa a desejar e o chamado chassi de grilo também. Outra coisa, você viu que eu falei que ele jogou em San Diego State. O nível de competição por ele não ter jogado nas principais conferências do college football também é uma preocupação. Mas eu sou mais ele do que o Evan Terrell de Clemson. O Chris Johnson é o meu cornerback 3. Vejo uma certa distância dele para o Mansour Delane e o Jermod McCoy. No caso, o Chris Johnson é um cara de segunda rodada de nota para mim, mas eu acho um jogador subestimado que está sendo pouco falado. E por fim, a classe de running backs ela não é tão boa para além do Jeremiah Love, mas o Mike Washington Jr. de Arkansas, ele está sendo considerado um cara de final de segundo dia para muita gente. Eu estaria ok com o time pegando ele no final da segunda rodada, início da terceira. Não é um running back completo de 3 descidas, mas ele foi bastante produtivo ano passado em Arkansas, quando eu digo 3 descidas, em relação ao bloqueio, em relação ao jogo aéreo, embora ele tenha certa produção no screen. Foi muito bem no tiro de 40 jardas no combine também. Não é um running back para carregar o piano, mas pode ser um complemento interessante e ele precisa finalizar um pouco melhor as jogadas, né? Em alguns momentos parece que ele fica com o corpo meio mole, assim, quando ele vai tomar um tackle duplo, muitas vezes. Essa é a impressão que eu tive assistindo o Mike Washington Jr. Mas preciso confessar que preciso ver mais tape dele em específico, tá bom? Mas é isso, eu acho ele um pouco subestimado. Eu acho que é um cara que poderia sair um pouco antes do que muita gente considera. Um beijo carinhoso para todos vocês. Faltou alguém nos subestimados? Quem que você acha que é superestimado, que está no vídeo dos superestimados? Manda aí nos comentários e lembrando, primeira rodada do draft no dia 23 de abril, quinta-feira, às 9 horas a gente tem transmissão no Sport TV 2 e também aqui de graça no YouTube, na GTV ao vivo e com imagens. O dia 2, a segunda e terceira rodada, você confere no Sport TV 3, na sexta-feira a gente te espera, ok? Um beijo carinhoso, fizemos todo o que podíamos e até a próxima. Tchau!